O relógio da vida de Nicolás Maduro começou a correr e cada segundo pode ser o último. O homem que comanda a Venezuela como um feudo pessoal agora está na mesma lista onde já estiveram Osama Bin Laden e Pablo Escobar, e dessa vez é oficial. O governo dos Estados Unidos dobrou a recompensa por sua captura para 50 milhões de dólares, o maior valor já oferecido por um líder vivo nos últimos anos. E o presidente Donald Trump foi além, assinou uma ordem que autoriza o Pentágono a usar força militar em qualquer lugar do mundo contra cartéis de drogas considerados organizações terroristas. Entre eles, o Cartel de los Soles, liderado, segundo Washington, pelo próprio Maduro. A partir de agora, qualquer operação especial americana, seja no mar ou em território estrangeiro, tem base legal para agir contra ele e seus aliados, e isso muda tudo. Porque no radar de Trump não estão apenas os cartéis venezuelanos e mexicanos. Fontes de inteligência americana apontam para duas facções brasileiras que já dominam o tráfico no continente, o PCC e o Comando Vermelho. Se esses grupos forem declarados terroristas, a nova doutrina de Trump abre porta para operações militares no Brasil também. E aí, num cenário de aproximação aberta entre Lula e Nicolás Maduro, surge uma pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. Será que essa licença para matar é só sobre a Venezuela ou é também um recado indireto para Brasília? Hoje você vai entender como a América Latina entrou numa rota de colisão com os Estados Unidos e por que esse movimento pode redesenhar o mapa político e militar da região. Nicolás Maduro não é apenas o sucessor de Hugo Chávez. Ele é, para os Estados Unidos, o símbolo vivo de um Estado transformado em organização criminosa. A acusação é séria e é direta. O Cartel de los Soles, formado pelos altos oficiais venezuelanos, teriam tomado o controle do país e usado a estrutura do Estado para traficar toneladas de cocaína para o México e de lá para os Estados Unidos. Essa narrativa não nasceu agora. Em 2020, ainda no governo Trump, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos já havia acusado Maduro formalmente de narcoterrorismo. Mas a mudança que vemos hoje é muito mais profunda. Agora, existe a autorização militar formal para agir e na doutrina americana, isso não é retórica, é sinal verde para operações letais. Segundo The New York Times, Trump assinou em segredo uma diretiva permitindo que o Pentágono execute operações militares contra qualquer grupo designado como organização terrorista. E aqui entra o ponto central dessa história toda. O Cartel de los Soles já está nessa lista. Portanto, qualquer agente ou líder desse cartel, incluindo Maduro, pode ser alvo em qualquer parte do mundo. Essa estratégia não é inédita, foi assim que os Estados Unidos eliminaram figuras como Osama Bin Laden no Paquistão e Qassem Soleimani no Iraque. A diferença é que agora o palco é a América Latina. E no fim de 2024, Washington assinou um acordo com Trinidad e Tobago para o uso militar do seu território. Geograficamente, essa ilha fica a apenas 11 quilômetros da costa venezuelana, onde existe um porta-avião natural dos Estados Unidos, imóvel e com visão direta para Caracas. E isso obviamente não é coincidência, essa é uma base em um ponto estratégico perfeito para operações relâmpago na região. Mas o que coloca o Brasil na borda desse tabuleiro explosivo? O mesmo decreto que autoriza ações contra o Cartel de los Soles pode ser também aplicado a outros grupos latino-americanos designados como terroristas, e aqui é onde entra o PCC e o Comando Vermelho. Relatórios recentes já identificaram o Brasil como rota estratégica de escoamento de drogas para a Europa e para os Estados Unidos. E se a Casa Branca decidir incluir essas facções nessa lista, a autorização militar se estenderia automaticamente ao território brasileiro. E o time é revelador, porque o governo Lula mantém aliança pública e constante com o Maduro, defendendo seu regime em fóruns internacionais e ignorando as acusações americanas. Num cenário de escalada, isso pode ser interpretado como blindagem política a um alvo dos Estados Unidos e, portanto, como um recado direto para Brasília. Nos anos 80 e 90, a política americana contra o narcotráfico seguiu um roteiro simples e brutal.
identificar a liderança do cartel, rotulá-la como ameaça direta à segurança nacional e eliminar a cadeia de comando. Foi assim com Pablo Escobar na Colômbia. Uma caçada implacável que contou com o apoio de inteligência, forças especiais e unidades locais treinadas pelos Estados Unidos. O resultado foi a morte de Pablo Escobar em 1993, uma operação coordenada que envolveu tecnologia de rastreamento inédita para a época. Depois, em 2011, o alvo foi Osama Bin Laden. Qual foi a diferença? Agora o discurso não era mais guerra às drogas, e sim guerra ao terror. Mas a lógica era a mesma. Uma ameaça global justifica a ação extraterritorial. E recentemente, em janeiro de 2020, os Estados Unidos eliminaram o general iraniano Qassem Soleimani com um ataque de drone no Iraque. Oficialmente, a justificativa foi prevenir ameaças iminentes contra americanos. Na prática, foi um recado geopolítico de alcance global. Ninguém está fora do nosso alcance.